Os últimos dias na Fazenda já começaram a flopar no conteúdo. Já não tem mesmo o que fazer por lá. E até eles já estão cansados da mesma coisa, da mesma repetição de conteúdo, da repetição de argumentos e por aí vai. É tudo a mesma coisa. No fundo, nem a própria edição do programa tem tanto conteúdo assim, porque eles precisaram deixar de fora a conversa importantíssima entre a Márcia e a Jaque, que teve como resultado a decisão dela de partir para cima do Black e do Chay, mesmo com medo de perder para os dois, e isso ficou para a próxima edição do programa. Mas nessa semana, ele e o Black, pronto, falei, ele e o Black não me escapa, não me escapa. Tô cansada desses dois. A gente te contou essa conversa nesse vídeo aí no card que você pode ir lá conferir. E por que eu tô lembrando você disso? Porque o mais importante vem agora. A Jaque deu uma baqueada por causa não apenas da dinâmica do Rodrigo Faro, mas por causa de uma das provocações da Nádia e depois do próprio WL. Então, eu não sei o que tem que fazer pra ficar aqui. Eu tenho que ficar na minha. É isso. E isso tudo tem a ver com o sentimento da Nádia de que todos ali estão sendo falsos com ela. Tá chato já, né, gente? E às vezes eu fico me perguntando, será que a Nádia é assim na vida dela ou se ela é um personagem? Inclusive, é muito chato ela repetir isso todo o tempo. Nos 4 reality shows que ela participou, é sempre o mesmo personagem. Só que agora parece que a coisa tá piorando e o público não tá lá muito afim de dar chances pra ela. Mesmo que a Silvinha faça vídeos por aí que digam que só o André e a Nádia têm torcida forte aqui fora e que a Jaque é só um rescaldo da Raquel. Porque o que tá acontecendo? Que o povo tá falando que ela já é campeã, tá? Ela é a agregada da outra daqui fora, entendeu? Os fãs não votam com força. Então o que resta? André e Nádia, que tem fãs fiéis. Agora, pelo menos pra mim, e vocês podem dizer isso aí nos comentários, se vocês concordam ou não com essa visão. Os 26% podem até salvar a Nádia e fazê-la chegar na final, mas não são suficientes para dar a vitória a ela. Mas tudo por causa dessa torcida ser muito mais numerosa de qualquer outro ali. E é bem mais provável que ela só vai ser eliminada numa disputa se ela cair na roça final com a Jaque, porque aí não teria nenhuma divisão de voto. Mas vai que, né, gente? A gente nunca sabe o que a dona Sônia das Lan Houses vai fazer para ajudar a Nádia. Só sabemos que, pelo menos por enquanto, a Nádia vai ficando na Fazenda contando com essa ajuda. A gente comentou por alto o que aconteceu no pós-Rodrigo Faro, porque a gente não tinha tanta informação assim. A edição do programa mostrou como tudo começou de fato. A Jaqueline disse pra Nádia que ela não foi falsa com ela quando disse que esperava a volta dela da roça. Ô, Nádia, só pra te deixar claro, ontem não foi falsidade, não. Eu quero sem sabonetar, hein? Quem vocês querem entrando pela porta da sede? Jaqueline. Nádia. A Jaque disse que ela sabe separar muito bem a convivência do jogo. E cita que o WL votou nela, porém a convivência entre os dois é boa mesmo assim e que às vezes eles ficam um pouquinho secos no tratamento, mas é só isso. Aí a Jaqueline disse pra Nádia que ela jogou na cara do Black que realmente não queria que ele voltasse da roça. O amigo dele tava na roça, eu falei ontem na cara do Black, ali na dispensa, eu não queria que você voltasse. E os VARs da edição comprovaram que a história da Jaqueline era verdadeira. Eu fiquei chocada com tudo. Eu tô em choque até agora. Não, porque querendo ou não, eu palpitei pra ele sair, falei que qualquer um dos 3 que saísse, eles votam em mim, não vou mentir. A Nádia então disse que ela ficou espantada porque tanto a Jaque quanto o André falaram pra ela voltar. A Nádia cita que o André tem mais proximidade com os crias e que os dois estão muito afastados. Você quanto o André falaram para eu voltar. Primeiro, o André tem mais afinidade com o Yuri e os crias do que comigo. Sim. Tem um afastamento entre eu e ele mas eu gigantesco. Pra você ver. E você também. A Jaque disse que uma coisa é o jogo e outra coisa é a convivência na casa e que ela fez uma fogueira sim, mas que era para todos irem para lá e não para um grupo ou para o outro. Aí a Jaque diz que ela sabe muito bem dos problemas que eles têm no jogo, porém que ela tá sempre disposta a ajudar os colegas. Só pode ali me xingar e tudo tal, não é coisas da minha vida lá fora.
que a convivência de vocês era maravilhosa, né? Aí o WL pergunta se as duas tinham boa convivência aqui fora. Foi quando a Jaque disse que o Yuri foi quem primeiro a indicou pra roça e que depois eles conseguiram pelo menos manter uma boa convivência nos últimos dias. O Yuri já me colocou lá como primeiro voto. A seguir, a Jaque diz que se alguém se isola, é visto como vítima. E se tá bem com a casa e se posiciona, é visto como falso. Você se isola, você é vítima, porque você tá se isolando. Vou falar agora. Vou falar. Se você tá bem com a casa e se posiciona, você é falso. Essa parte da conversa termina com a Jaque dizendo que não sabe o que fazer pra conviver com a casa, a não ser ficar na dela. Então, eu não sei o que tem que fazer pra ficar aqui. Eu tenho que ficar na minha. É isso. A seguir, a Jaqueline vai pro quarto chorando e a Márcia a recebe. Jaqueline disse que já tá cansada de tudo aquilo e a Márcia perguntou o que aconteceu. Foi quando a Jaque respondeu que não foi nada, que era só o inferno do convívio que eles têm ali dentro. Nada, Márcia, nada. É esse inferno desse convívio, mano. E a Jaque, de fato, pensou em desistir. Ela disse isso aqui. Que eu queria ir embora de ganhar 1,5 milhão. Eu tô cansada, mano. Pouco depois, o Black entra para conversar com ela. A Jaque diz que não quer conversar com ninguém, mas o Black foi lá prestar a solidariedade dela e a Lili também fez a mesma coisa. O Black diz que em momento algum ele tá querendo bajulá-la e que esse sentimento que ela tem é o mesmo que ele teve quando ele passou por uma situação que não era verdade. A Márcia se irritou com o Black conversando com a Jaque. E lá da cama dela, a Márcia grita pra Jaque ficar esperta com o Black. Melhorar dentro de uma relação, numa situação... Numa situação... Ninguém merece isso não, hein? Ô, Jaque, você fica esperta, hein? É nesse momento que ela vai atrás do André lá fora e pede pra ele ir atrás da Jaqueline e conversar com ela. O André então entra no quarto e diz pro Black que a Jaque não quer ouvi-lo e que ele respeitasse o momento dela. Mas aí ela se levanta e diz que ela queria sim ouvir o que o Black tinha a dizer. Posso continuar conversando contigo, já que você tá achando que tá sendo alguma coisa do mal? Não, pode falar, eu tô ouvindo. Então tá bom. Viu? E depois, ela diz que não aguenta mais tudo aquilo ali, pede desculpas pro Black, pede pra ele sair. E foi nesse momento que a Jaque saiu do quarto e foi até o closet pedir ajuda. E todo mundo na internet tinha pensado que ela tinha desistido do programa. O atendimento dela demorou bastante, mas logo ela voltou, como a gente te contou no vídeo anterior aí no card. Mas o Black ficou revoltadíssimo porque todos levaram a conversa dele com a Jaque na maldade. O Chay então disse que tudo ali vai ser usado contra eles, não importa se pra bem ou se pra mal, mas que tudo ali vai ser motivo de algum apontamento pra alguma coisa. Tudo aqui vai ser usado contra você. Cara, bem ou mal. E ele diz que foi a Márcia quem provocou isso tudo. Aí o Chay disse pro Black só manter a educação e o mínimo de convivência e que tava tudo bom. Aí o próprio Black repete os mesmos argumentos que a Jaque disse minutos antes. Que quando eles são legais, eles são vistos como falsos e que se ele tá dando uma força pra alguém que tá passando mal, se sentindo mal, ele é visto como escroto e por aí vai. Cara, você tenta ser uma pessoa legal, você tá sendo falso. Você tenta não sei o que, você tá sendo escroto. E não sei o que, você tá sendo duas caras. Porque igual fazendeiro, você tá sendo aqui. Ela tava lá chorando por causa disso. Isso acontece lá por causa dessa insistência da Nádia em dizer que tudo ali é falso, que tudo ali é ruim. Aí o Black insistiu que ele só quis retribuir pra Jaqueline o que ela fez por ele, mas que a Márcia colocou isso como sendo algo ruim, como se ele tentasse fazer a cabeça dela pra alguma coisa. E aí ele também reclamou do André. Aí a Márcia entrou no quarto e logo ouviu o que o Black estava dizendo e ele disse que naquele momento todo mundo é ruim e interesseiro mesmo, porque se a pessoa é fazendeiro e tá tentando ajudar, essa pessoa é ruim, essa pessoa é arrogante, é hipócrita e por aí vai. Ele volta a repetir que todos ali são coração ruim mesmo. Tem que ver o nego chorar e deixar na... Tem que ver o nego sofrer e deixar na... Se você faz o bem, você é ruim. Se você é indiferente, você é ruim. O povo aqui é ruim. Aí a Márcia diz que pelo menos em alguns momentos eles precisam ter algum descanso.
E o Black perguntou se ela estava falando com ele e se essa indireta era para ele. Aí a Márcia diz que ele simplesmente poderia chamar a Jaqueline para conversar em outro momento e que ninguém respeita o descanso dos outros ali dentro. Entendeu bem? Eu não tenho paciência. Tem que ir em algum lugar que a gente tem que ter sossego, concorda? Ou dentro de um quarto, ou qualquer lugar. Quer conversar, quer brigar, vai brigar pra lá, né? Porque um minutinho só a gente tem que ter um pouquinho de sossego. Concorda? O Black então jogou na cara da Márcia que ela é uma das primeiras pessoas a também encher o saco dos outros e que quando ele quis ficar sozinho, ela foi atrás de pentelhar, e ele também joga na cara que ela não respeita ninguém lá dentro. Mas quando você é a primeira pessoa que tava dormindo ontem, você falando, enchendo o saco. Eu saí lá pro sofá pra tentar ficar sozinho, isolado, você saiu pra lá enchendo o saco. Então você não respeita ninguém também. Aí ela pergunta se ele tá nervoso e que se ele tivesse que ele fosse pescar. Enquanto ele observa que todos ali estão no quarto coletivo e passando por problemas semelhantes. Você vem me dando direta. Pescar! Direta! Fala diretamente! Direta! O Black diz que se a Márcia tiver algo pra falar dele ou sobre ele, que fale direto na cara dele, sem indiretas. Pouco depois, lá na sala, o Shai disse pro Black e pro Rada que ele não vê a hora de expor o jogo da Márcia pra todo mundo e que ele já tá com a paciência por aqui e no limite com ela. Eu vou entregar o jogo da Márcia cada vez mais. Cada um pode entender o que quiser, mas eu vou falar cada ponto que eu ouvi da Márcia. E aí não tem outra opção, né? Eu tenho que mandar um ajuda aí, colega, né, pro Shai. Porque olha, todo mundo ali dentro sabe qual é o jogo da Márcia. Dos crias ao pôr do sol e até mesmo os paioleiros. Todos sabem muito bem quem é a Márcia e o que ela faz para se manter no jogo. Não tem o que expor sobre ela. Agora, faz sentido o que o Black disse lá na festa sobre bateu, levou. Pelo menos a gente entendeu esse contexto. Falou, vai ouvir. Quer falar pra você de indireta? Márcia, fale na minha cara aqui, ó. Se não quer falar, fala na minha cara. E eu espero que pelo menos eles entreguem alguma coisa nessa fase final, porque o conteúdo da Fazenda já tá quase zero a essa altura. Lá no rancho do fazendeiro, a coisa foi o mais do mesmo, então nem vamos nos aprofundar sobre isso. E o restante do sábado também foi a mesma coisa. Inclusive, eles todos foram dormir bem cedo. Nem era meia-noite e o quarto já ficou escuro para eles, as luzes se apagaram e todos foram dormir e a gente ficou a ver navios nas câmeras do Play Plus. Pela manhã, as primeiras confabulações do jogo para a próxima roça começaram. O Shai disse que tem pessoas ali que se utilizam dos animais para aparecer e para chamar a atenção do público. Usam isso não de forma natural, de forma intencional. E tudo que vem artificial, a gente sente. Ele não disse especificamente o nome da Márcia, mas era óbvio que ele se referia à Márcia. E ele disse que dá para sentir quando algo é genuíno ou algo é artificial. Em paralelo, a Márcia e a Jaque conversavam sobre a sua indicação para a roça. Ela não disse quem ela vai indicar, mas deu a entender que ela pode sim votar em um dos crias nesse momento. 4 votos, aí você pensa só. Eu fiquei confusa na hora, pensei o quê? Eles combinaram, pensei o quê? A Márcia disse pra Jaque indicar quem o coração dela mandar. Mas aí, a Márcia fala também que a Jaque não tá errada em indicar um dos crias, porque eles votaram nela e que ela tem todo o direito de fazer isso. Mas pede pra ela pensar melhor quem é que ela vai indicar, porque os crias não são um perigo pra ela nesse momento. Mas Já que posso ser sério, entendeu? você Fiquei não tá confusa. errada. Em qualquer decisão que você tomar, você não está errada, já que só pensa direito. Sim. Aí a Márcia insiste para ela pensar bem no que ela vai fazer, mesmo que ela esteja com medo do que o público esteja pensando do jogo dela lá dentro. Aí o Shai, lá fora, disse que nesses 11 dias que faltavam para acabar o programa, eles precisam ganhar todas as últimas ferramentas que o jogo oferecem para eles irem o mais distante possível nesse jogo. Porém, admite que o do grupo deles, só ele pode descer para fazer a prova de fogo. E cada vez mais as provas estão ficando mais importantes para a gente, porque nós somos o grupo menor aqui dentro da casa,
somos foco da casa. Eu só não entendi a parte em que ele disse que o paiol agora é o menor grupo da casa. E, gente, peraí, tá tudo equilibrado por lá. Os crias têm o Tonzão, a Lili e o WL. O paiol tem o Black, o Chay e o Rada. E os resquícios do pôr do sol tem a Jaque, o André e a Márcia. E tem a Nádia, que não joga com ninguém ali também. Então, não, o paiol não é o menor grupo da casa nesse momento. Aí rolou uma treta entre a Nádia, o Rada e o Black. A Nádia pediu ajuda pros dois e eles se irritaram. E ela ficou irritada com a irritação deles. Manjo não furou. Ficou com raiva. Nunca vi você fazendo nada aqui no coletivo. Tá com o olho no rabo ele. No fiofó. A Nádia disse que ela nunca viu os homens da casa fazerem nada de limpeza ali e que eles não pensam no coletivo e na convivência de todo mundo. Aí a Márcia disse pra ela não se estressar e deixar eles pra lá no ofurô, porque ela limparia o banheiro. Eu falei, o Black, tu já lavou o banheiro, Black? Isso, e ele? Falou nada, calado. O Radamés todo putinho. Deixa, pode deixar que eu lavo lá. Todo puto. Deixa eles no furo, foda-se. Deixa. Aí foi quando entrou o WL para defender o Radamés. A Nádia seguiu reclamando com eles que eles não ajudam em nada lá. E o WL se irritou porque ela disse que os homens não fazem nada. Vocês aí tem um monte de macho na casa e fica aí não querendo ajudar dentro de casa. Um monte de macho achando que tá no spa. A Nádia disse que todos ali pensam que estão num spa. Aí o WL respondeu dizendo que ele também nunca viu ela fazendo alguma coisa na casa, embora ela insista em dizer que ela, sim, varre e limpa alguma coisa. Só que a Nádia encerra o diálogo dela falando que ela faz isso na hora que ela quiser. E ela ainda diz que não é empregada de ninguém. Cansei, querido. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. E obviamente o WL pegou essa deixa. E ele disse que é isso. Cada um faz as coisas na hora que quiser e que ele também não é empregado de ninguém ali dentro. Então, eu não vim aqui pra ser faxineira de ninguém, não. Todo mundo faz o que quer na hora que quer. Não vim aqui pra ser faxineira de ninguém. A briga terminou com a Nádia mandando o WL a merda e ele chamando ela de insuportável. Nádia, pessoa. Ah, vai merda. Vai, amorzinho. Vai você, ô insuportável. Em outro momento, a Jaqueline foi conversar de jogo com o André e perguntou se ela é influenciável demais. O André lembra que no rancho do fazendeiro, ela abriu demais quem seria o voto dela quando ela colocou o alvo no Chay. Você acha que eu tô sendo influenciável? Acho que você expôs ontem o voto, quando você pôs o Chayão lá. A Jaque, então, reforçou que talvez ela não votasse no Chay porque ela precisa esperar a baia para saber como as coisas vão ficar e que ela só colocou o Chay no alvo porque ela estava estressada com a cara dele. Na verdade, eu coloquei ele só porque eu tô estressada com a cara dele. Entendi, mas eu acho até... Aí o André disse que a Lili não joga com eles e que mesmo que ela não vote no Chay agora, ela segue sendo um alvo deles e a Lili pode levar essa informação para outro lado. Aí o André faz algo semelhante ao que a Márcia disse para ela fazer. Pense bem na sua decisão de fazendeira, provavelmente uma das últimas decisões dessa temporada. Essa votação, provavelmente é a última votação. Sim. A última decisão do fazendeiro, ela é muito importante. Ela tem que ser uma decisão exclusivamente sua. Ela reforça que ela tem 3 alvos e é nítido isso pro André. E que ele sabia quem eram essas opções, mas que ela ainda tinha dúvidas porque ela precisava da baia para fechar e tomar uma decisão. Aí ela conta pro André que as suas 3 opções são o Black, o Chay e Tonzão, mas que dos 3, apenas Tonzão fez algo direcionado a ela e que o seu problema com o Black e o Chay tem a ver com outra coisa. O Lucas. Só que quem fez mais coisas pra mim mesmo foi o Tom. Entendeu? Como ela comprou a briga do Lucas, ela diz que os seus motivos para votar no Black ou no Chay seriam só esses mesmos. Mas no Tonzão, ela tem a história da Simeone. Mesmo que eles já tenham se desculpado diversas vezes sobre isso, essa história sempre volta. Aí, ela diz que pesou pra ela o fato do Black ter voltado da roça e que isso quebrou o jogo que ela vinha fazendo até então. Mas se o público deixou você voltar... o Black, ele arquiteta jogo. Aí o André disse que ela observasse que o Black já voltou a ser o cara soberbo e orgulhoso de antes e que isso também o público pode não gostar. O Black, sim, muito orgulhoso, sempre foi, tanto quando ele falou na dinâmica. Aí ela
ela também acredita que por causa da volta do Black, que tanto ele quanto o Chay já estão na final do programa. Por exemplo, dos 10 que estão. Tipo, igual eu. Eu penso o quê? Que o Paiol vai chegar ao final. E que chororô antecipado esse, hein, Jaque? Ainda falta 10 dias pro programa acabar. Muita coisa pode rolar até lá. Aí a Jaque então diz que ela não se preocupa com WL e Lili, porque os dois são perdidos no jogo e que eles só votaram nela pra deixar o Tonzão decidir, porque eles não queriam se comprometer naquele momento de decisão. E de fato, os dois não queriam mesmo se comprometer. Aí a Jaqueline se faz desentendida nesse momento. Ela acredita que a Márcia teve a ver com a informação de que eles tinham de que ela puxaria o Chay da baia. Porque até agora eu não entendi como que o Yuri diz ele que ouviu. Era pra mim ter perguntado pra ele, você ouviu ou te falaram no faro? E, gente, vamos lá. A própria Jaque contou essa informação pra Márcia. Falou em alto e bom som pra quem quisesse ouvir. Ela sabe que foi a Márcia quem levou essa informação pros crias. Pode até ser que ela não tenha certeza absoluta desse fato, mas ela sabe muito bem que lá no fundo foi a Márcia quem levou essa informação, né? Aí o André aconselhou a Jaque a não passar mais informações sobre a sua indicação para ninguém, que ela segure ao máximo a sua indicação até a formação da roça. Que a gente esteja próximo, se possa falar, mas evita. Sim. Evita. Porque a ideia é mais ou menos essa que aconteceu. Depois, o André disse que ele sente um pouco de carinho pela Nádia, mesmo ela chamando ele de falso. Disse ainda que ele não deseja o mal pra ela, mesmo que eles não joguem junto. Aí a Jaque também disse que não deseja nada de mal pra Nádia. E aí, ela deixa bastante claro que ela já superou os seus problemas com a Nádia, mas é a Nádia quem não superou esses problemas e que é ela quem insiste em atacá-la. O jogo não gira em torno do que aconteceu comigo e com ela, porque, querendo ou não, eu já superei aquilo ali. Só pra ela que não. Por outro lado, eles não jogam junto com a Nádia, então eles não têm a obrigação de tê-la como prioridade nesses últimos momentos da Fazenda. E aí, a Jaque desabafou sobre inserir o jogo do Lucas no dela. O que também confirma o que a Nádia disse, né? Dela se escorar na história dos outros. O André aconselhou a Jaqueline a tomar cuidado para ela não se perder e não ficar com a imagem de ser uma vingadora do Lucas. Mesmo que os dois tivessem um jogo semelhante e fizessem a mesma coisa lá. A Jaque diz que ela não é vingadora do Lucas, mas que quando ele saiu, ela já tinha a intenção de alvejar o Paiol mesmo. Quando o Lucas sai, quando teve todas aquelas brilhaladas lá, o meu foco já era o Paiol, por quê? Porque o Paiol que eu digo é o Chay e o Black. Por quê? Porque eu via atitudes nele soberba. Mas como o Lucas saiu, fica parecendo vingança mesmo. E por falar na Nádia, lembram que a gente falou lá do vídeo da Silvinha no vídeo anterior? Porque o que tá acontecendo? Que o povo tá falando que ela já é campeã, tá? Ela é a agregada da outra daqui fora, entendeu? Os fãs não votam com força. Então o que resta? André e Nádia, que tem fãs fiéis, que votam, gente! Vamos com força! Vamos chegar na final! Nós temos fãs! Pois é, a Raquel respondeu a esse vídeo. Ela disse que agora é uma questão de honra fazer a Jaqueline campeã da Fazenda. Gente, vocês viram aquela senhora falando, aquele vídeo daquela senhora falando que a Jaqueline não tem torcida? Que a torcida dela é agregada, de uma agregada aqui fora. Que história, que maluquice é essa? O que dá na cabeça dessa pessoa? Agora é uma questão de honra. Vamos mostrar para ela quem é a torcida da Jaqueline. Que a torcida da Jaqueline existe sim, é forte sim, é apaixonada sim e é fiel sim. Vamos mostrar para essas pessoas quem é a verdadeira torcida da Jaque. Agora é questão de honra, gente. Agora mexeu com o meu... Gente, mexi com a ferida. Apareceu da cinza, Nadináticos. Só porque eu falei que nós voltamos pelos nossos dedinhos.
24 horas votando. Temos fãs sim, nadináticos. Aqui somos forte, voltamos com a nossa força. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, é bom mexer com a ferida, né? Mas aí é preciso primeiro fazer com que a Jaqueline chegue na final da Fazenda, né, gente? Em 10 dias, muita coisa ainda pode rolar por lá. Pode rolar uma briga, pode ter uma desistência, pode ter uma expulsão. Tudo pode acontecer nesses últimos momentos da Fazenda. Para a última prova de fogo, as expectativas estão bem altas. Afinal, o poder que vem é um poderzaço. Quem vencer essa prova, inclusive, vai conseguir dar uma remexida nas coisas na formação da roça. Mas eles, obviamente, não sabem disso. Só sabem que nem todos ali podem fazer a prova. Dessa semana, só quem podia fazer a prova era o André, a Nádia, o WL, a Lili, o Tonzão, o Chay. Uma grande remexida pra mim seria justamente se o André ou a Nádia vencessem a prova de fogo. Eu juro que adoraria saber quem eles iam indicar pro quinto banquinho da roça. Mas infelizmente eles não jogaram essa prova. Porque uma indicação do Chay, por exemplo, já é bem mais previsível. Ou ele vai em um dos crias, ou vai no André e na Márcia. Provavelmente indo na Márcia por causa do ranço que ele tá dela. O poder escolhido pelo público para chama laranja foi o de trocar 3 moradores da baia por 3 moradores da sede. Troque 3 moradores da baia por 3 peões da sede. Foi o poder que vocês escolheram e que eu amei. Você quer saber? Eu achei essa alternativa maravilhosa. O poder branco, a gente já sabe qual é. Uma indicação ao quinto banquinho. Isso pelo menos que o Carelli deu a entender. No sorteio da prova de fogo, o Chay foi o primeiro a tirar uma bolinha e ele tirou logo uma bolinha amarela. Tava com muita sorte. O Black veio a seguir e tirou bolinha vermelha. O Rada tirou vermelho. Aí ele chamou a Nádia, que tirou vermelho. E a Nádia puxou a Lili, o WL, que tirou amarelo e amarelo. Depois veio só vermelho aí para os últimos que faltavam. Porém, a prova pedia um ajudante que soubesse ouvir orientações e que as duplas perdedoras iam direto para a baia. O Chay levou o Black, a Lili levou o Rada e o WL levou o Tonzão. E eles tinham que se vestir de ovelhinha, de vaca e de porco. O Black escolheu a ovelhinha, o Rada escolheu a vaquinha e o Tonzão ficou com o porquinho porque foi o último que sobrou. Radamés! Então o Radamés vai de vaca. A gente de ovelha. Depois, a Lili confessou que ela ia escolher o André para ajudá-la, mas optou por chamar o Rada pro caso dela perder e ir pra baia. E também para ela não tirar uma opção de voto da casa que ela sabe muito bem. Aí o Rada também se arrependeu de ter passado a bolinha pra Nádia. E que ele poderia ter passado a bolinha pro André, porque a Nádia passou direto pros crias. A Nádia quebrou também, a gente quente que a Nádia ia jogar pra... Não dá pra contar com o vem da Nádia, né? Não, a Nádia é minha. E só agora que o Rada conclui que ele não pode contar com a Nádia pra nada, hein? A prova consistia em orientações. Os 3 ficavam presos em uma estrutura, orientando os ajudantes que ficavam segurando algumas formas que eles tinham que levar de um canto para outro. O objetivo da prova era concluir isso tudo em menor tempo. O vencedor da prova foi o Chay. Até pelo flash que a gente viu lá no Play Plus, o Chay estava muito mais ágil e o Black também estava muito mais ágil em ajudar. Graças a Deus. Pelo menos a gente consegue mexer na formação. O Chay conquistou um poderzaço com esse último lampião da temporada. Ele vai poder indicar mais um banquinho para a roça diretamente, exatamente como a Pétala fez na Fazenda 14. E aí, como é que vai ficar a formação da roça pelo que a gente já sabe até agora? Como a baia ficou com os 4 perdedores, o Radamés, a Lili, o WL e o Tonzão, os crias estariam fora da votação, não fosse o poder laranja. O poder laranja é trocar 3 pessoas da baia por 3 pessoas da sede. E como o Chay ganhou a prova de fogo com a ajuda do Black, muito provavelmente ele vai dar esse poder para o Black. E aí o que o Black vai fazer? Um dos 3 moradores, ele vai tirar o Radamés da baia.
E aí os outros 2 moradores, com certeza, vão ser o WL e a Lili, se a Jaque indicar o Tonzão. O que isso significa? Que ele pode sim colocar os 3 crias direto na roça. Como é que ele faria isso? Primeiramente, ele jogaria para a baia o André, a Márcia e a Nádia. Com isso, estariam disponíveis para votação dentro dos peões da sede o Rada, o WL e a Lili. O que é, então, que isso pode trazer de diferença? Como eles já querem colocar os crias direto na roça, vai ser muito mais fácil, porque agora a Lili e o WL estarão disponíveis para voto e certamente os paioleiros, com os 3 votos deles, eles vão votar na Lili. A Márcia certamente não votaria na Lili. O André é uma incógnita também. A Jaqueline não vota porque ela é fazendeira. Então não dá pra gente ter uma noção exata. Mas se uma Márcia ou se um André votam, capaz de uma Lili ir parar na roça. Também pode ser que dê o empate entre a Lili e outra pessoa. Vai depender aí de quem a Nádia vai votar. Eu acho que a Nádia vai acabar votando também junto com eles, porque afinal as opções de voto preferenciais dela não estarão tão disponíveis assim. Ou pode ser que ela dê um voto perdido no Black também, e aí de qualquer maneira não faria muita diferença. Então é muito provável que a Lili esteja na roça. Daí a puxada da baia. Obviamente que a Lili puxaria da baia um André ou uma Márcia. Eu acho que ela puxaria o André da baia. E o André começaria o Resta 1 salvando a Márcia e fazendo com que um Radamés sobre aí. O Radamés certamente vetaria o Tonzão de fazer a prova do fazendeiro. E aí entra em ação o poder branco do Chay. Esse poder branco daria a ele mais um poder de indicação para a roça. E essa pessoa teria que vetar outra pessoa também da prova do fazendeiro. Quem eu acho que o Chay indicaria? Eu acho que o Chay indicaria o WL direto para a roça. Mas ele também pode indicar a Márcia por causa do ranço que ele tá dela. Mas vamos supor que ele vai seguir o plano de colocar os 3 crias direto na roça. O WL certamente vetaria o André da prova do fazendeiro, deixando aí os 3 crias fazendo essa prova. Um deles escaparia da roça e os 2 iam para a eliminação final. Mas aí é algo que também ainda pode mudar. O Carelli ainda não deixou muito claro como é que vão ser os últimos dias da Fazenda. Isso aí a gente ainda não tem certeza absoluta. A gente só sabe de uma coisa: ainda tem muito jogo pela frente.